Dormiste bem hoje? Finalmente, foda-se, que eu digo-te uma coisa, estas minhas 2 últimas semanas, puta que pariu, foda-se. Foi do eclipse. Do eclipse, nada, foi do trabalho, mas é. Olha, 3 fins de semana que tenho sábado e domingo merdas. 3. Olha, este domingo tenho um torneio de natação, das 8 da manhã à 1. Próximo sábado tenho o curso daqueles do DAE para reanimar pessoas com choques. Vou ter esse curso. Mas sabes que houve aí um eclipse bué da grande. Um eclipse lunar. Ainda vai haver outro. E estamos em Mercúrio retrógrado até dia 15. Ou seja, até Acaba agora, sábado. não é? Sim. Acaba dia 15, entrou dia 5, acho que foi o eclipse, dia 5/5, foi um eclipse lunar, que só há tipo de 30 em 30 anos, com bué conjunções ao mesmo tempo, com Neptuno a entrar também, e depois, logo a seguir, começou Mercúrio retrógrado. E o que é que quer dizer Mercúrio retrógrado? Diz lá para eu não dizer asneira. Não, Mercúrio retrógrado é, imagina que tens o planeta que está a andar no sentido normal, não é? À volta do Sol. E ele chega a um ponto que supostamente era para continuar sempre à volta e volta para trás. Então, durante esse período, em vez de estar as energias, em vez de estarem a fluir, voltam para trás. Trocaram a pilha do planeta. Exatamente. Isso faz com que haja muitas falhas de comunicação, muitas falhas a nível tecnológico. Vais reparar que ou tens problemas com o telemóvel, ou tens problemas com o carro, tudo o que é máquinas avaria, há mais acidentes, e-mails que são enviados e não são enviados corretamente, comunicações por telefone que as pessoas não entendem muito bem aquilo que tu estás a dizer. Coisas assim a acontecer que te fazem voltar para trás e repensar 2 vezes antes de fazeres as coisas. Tem-te acontecido muito? A mim? Tem-te acontecido muitas coisinhas dessas? O que eu faço é, quando sei que vou entrar em Mercúrio retrógrado, eu tenho mais atenção, tenho uma atenção duplicada sobre tudo. Ou seja, a conduzir, os e-mails que envio, tenho mais atenção nisso. Mas a verdade é que acontece-me sempre qualquer coisa que não era suposto. Desde esquecer-me das chaves dentro de casa, desde avariar-me a bimbi, desde um telemóvel se avariar, desde um computador avariar, é sempre em Mercúrio retrógrado. Alguém me bater no carro, ter alguma situação com o carro. Eu no último Mercúrio retrógrado, foi a bimbi que se avariou, o telemóvel que se partiu, e o meu carro teve uma cena qualquer do motor, bué estranha, que tive que ir. Ou seja, foi metade do ordenado só por causa da porcaria do Mercúrio retrógrado. Cá para mim, o Mercúrio retrógrado é desculpa para os azares da vida de algumas pessoas. Então, mas tenta lá pensar se nesta última semana não te aconteceu assim nada. Olha, tive mais trabalho do que... Tive mais atrasos? Atrasos, falhas de comunicação, coisas que avariaram. Ou por acaso houve lá no trabalho, houve os computadores. Primeiro foi a impressora que deixou de funcionar e era só uma ligação, e não era a impressora que estragou, era só a ligação do intranet que não estava a correr bem. Então é aquele episódio que nós gravamos e que correu mal, que vamos ter que regravar tudo outra vez. Pois é, também é verdade. Os dois. Deixámos fazer gravação nos dois. E não foi em hora e meia de gravação. Só que parámos no fim. Foi. Por acaso foi. Mercúrio retrógrado speaks. Não é, eu sou super cética em relação a tudo. Super cética. Mas a verdade é que quando estas coisas acontecem eu começo a acreditar nas merdas, meu. E não quer dizer que faça a minha vida toda, vou ler o horóscopo e as luas e o sol e não sei o quê, mas quando tu começas a ter algum tipo de curiosidade, realmente faz sentido. E quer queiramos, quer não, é energia. Sim. Ou então também lá está, serve como desculpa para tudo o que acontece mal na vida. Olha, a culpa não é minha, é do Mercúrio retrógrado.
Não é uma questão de culpabilizar alguma coisa, é questão de atender aos factos que acontecem, aos factos energéticos, aos acontecimentos energéticos que acontecem, que estão no universo, no planeta, à nossa volta. Há uma tipo que tu tens que por acaso aplica-se bem, que é eu estou sempre na boa, o que me complica é o meu mapa astral. Se calhar estavas a pensar no Mercúrio, não? Eu costumo dizer também, quando passa, ok, sobrevivi a Mercúrio retrógrado. Mas sim, é isso. Às vezes eu sou bué da certinha. Agora, o que me complica é o meu mapa astral, porque como eu ascendente em Carneiro, não sei o quê, ou seja, se fores ver as conjunturas todas do meu mapa astral, aquilo é que complica, não sou eu. A culpa não é minha. Já estou a culpabilizar. Olha, Mas às vezes faz sentido. O Mercúrio retrógrado que afeta mais mulheres do que homens ou Não, é indiferente? igual. Então É porquê conheço igualzinho, tantas mulheres a falar disso? porque normalmente as mulheres estão mais aware desse tipo de coisas. É como se tu fores ver aulas de yoga, tens muito mais mulheres do que homens. Os homens ainda não estão tanto para aí virados, mas eu acho que desde a pandemia que há muito mais homens mais abertos a esse tipo de fenómenos, conhecimentos, experiências, o que queiras chamar. Ouves mais falar as mulheres porque elas são mais descomplexadas em relação a esses temas. Se calhar os homens Sim. não estão tão virados para aí. Sim, se calhar. Mas se calhar se começares a terem atenção a isso, ou se por curiosidade começares a ler no sítio certo, como é óbvio, não ser o horóscopo da TV Mais ou da TV Guia, mas aquelas pessoas que são mesmo especializadas em astrologia, vais achar interessante. Não quer dizer que acredites ou que faças a tua vida naquilo, mas podes achar interessante e rever-te um bocadinho nesse tipo de coisas. E há outra situação que é: as mulheres gerem-se muito pelos ciclos lunares. O Sim. temperamento da mulher gera-se muito pelos ciclos lunares, então faz muito sentido para a mulher cada fase da lua. Um livro que explica muito bem isso, que eu estou sempre a aconselhar a toda a gente, é As Mulheres que Dançam com Lobos. Fala muito sobre a psicologia da mulher, o comportamento da mulher e as fases da mulher. E se todas as mulheres lessem aquele livro, se calhar entendiam-se melhor a elas próprias, às suas mães, às suas avós e aos seus filhos. E acho que os homens também é interessante terem esse conhecimento para perceberem as mulheres. Às vezes dizem: eu não percebo aquela gaja, um dia está assim, outro dia está assado. Pois, depende das luas. Da mesma forma, o que acontece também no Mercúrio retrógrado é, dependendo onde o Mercúrio retrógrado está a passar, o signo astrológico e o planeta onde ele está a passar vai influenciar mais ou não Mais ou menos. cada pessoa. Tu és Gêmeos. Este Mercúrio retrógrado está a ter influência sobre Touro. Está no signo Touro. Vai ter mais influência sobre os Sobre signos essas Touro. pessoas. Ou então o que é que acontece? Para tu veres onde é que o Mercúrio retrógrado te vai influenciar, tu tens que ver onde é que, no teu mapa astral, qual é a casa onde situa Touro. E dependendo da casa onde situa Touro, é onde terás as tuas repercussões. Eu estou a falar, mas eu não tenho curso nenhum, eu só sou curiosa. Só curiosidade, yeah. Só curiosidade, mas é isto. Assim, de uma forma muito simples, é isto. Okay. Então, olha, cuidado aí com o Mercúrio retrógrado. Não fiquem retrógrados também, como o Mercúrio. Porque eu acho, não sei, às vezes há pessoas que ligam demasiado a isso. E depois parece que vem, agora estamos nesta fase. Então vou ter super cuidado. Pronto, e uma coisa que tu disseste é ter cuidado, ou estar mais atento. Não é cuidado, é ter mais atento. Ser prudente. Ser prudente. Mas há pessoas que depois ligam muito a isso e até, vou escolher, e era para ir escolher, sei lá, era para ir ver casas para morar, mas estamos em Mercúrio retrógrado, então nem vou. Normalmente o Mercúrio retrógrado não é aconselhável, por exemplo, fazer contratos. Mas isso é um atraso de vida. Qualquer... Então, se uma pessoa for descrente, achas que uma pessoa que seja completamente descrente consegue ultrapassar as dificuldades do Mercúrio retrógrado? Claro que consegues ultrapassar, mas uma pessoa que seja descrente não liga a isso.
não tem noção dessas coisas. O que acontece é que se realmente for fazer durante esse período, vão-lhe sempre acontecer coisas. Sempre. Não. Há sempre qualquer coisinha que volta para trás, há sempre um documento que não é emitido, que não é... Eu recebi uma multa de estacionamento. Posso Estás a culpar o ver? Mercúrio retrógrado? Podes quê? Culpar o Mercúrio retrógrado? Se não vou à polícia e digo, olha, desculpe lá, mas a culpa não é minha. Foi do Mercúrio retrógrado. Não, mas estás a ver? Há O sempre coisas esposo a para passar pagar. na rua. Aparece sempre qualquer coisa inesperada. Sempre qualquer coisa inesperada. Olha, então eu digo-te, todos os anos em março eu tenho Mercúrios retrógrados. Todos os anos. É em março que pago tudo. Pago IMI, pago o seguro Não, do mas carro. isso não é questão de pagar. É questão de haver complicações nos documentos. Eu sei. Certo? E há outra coisa, por exemplo, estavas a dizer, se uma pessoa não se deve gerir por isto. Normalmente, na lua nova, é quando se deve plantar, é quando se deve começar uma dieta, etc. Porque na lua nova é um novo ciclo. E se Sim. tu fores ver, como é que se chama aquele almanaque? O Aquele Borda almanaque? d'Água. O borda d'água, eles gerem-se pelas luas. E isto não é uma coisa Sim. nova, é uma coisa já bastante antiga. Sim, mas aí da plantação ou da colheita, não sei o quê. Sim, tem Eles gerem-se lógica. pelas luas e faz sentido quando começares estás a fazer um novo ciclo no teu corpo. Quando queres começar algo novo, é aconselhável começares a fazer na lua nova, que é para teres um ciclo completo. Se fosse coisas. pescador, lá está. Ligava-me pelas marés, que também tem a ver com as luas, é a Pode mesma ser. coisa. Exatamente. É verdade, não é? Pode ser. Sim. Maré alta e maré baixa tem a Nós ver também podemos com ser a céticos, lua. mas isto já é uma coisa tão antiga e que os antigos provaram que se nos gerirmos pelas luas, que a agricultura, etc, que faz sentido, porque é que nós devemos estar a contrariar uma coisa que é da natureza, em vez de nos alinharmos com ela? Já há tanta coisa que nós fazemos contra a natura, por que não? Sim. Não tem mal nenhum, não estou a assassinar ninguém, não estou a fazer mal a ninguém. Pelo contrário, só estou a querer ser uma pessoa melhor neste universo que anda aí. Estou no flow. Outra tipo que tinhas era a felicidade da vida depende da qualidade dos sentimentos. Claro. Pode-se achar então que lá está, em relação a esse assunto, que o acreditar nisso faz-te ter uma vida menos complicada Não, ou isso- mais descomplicada. Pensa lá comigo. A qualidade da tua vida não depende dos teus sentimentos e das tuas emoções? Depende, eu acho que sim, principalmente porque eu acredito muito nisso, mas até estava a tentar ligar esta tipo ao que estávamos a falar e eu não a ligo. Percebes? Estava a ver se havia ligação para ti, mas sim, eu depende que a felicidade depende dos sentimentos, ou seja, todos nós. Eu já dizia a Fernando Pessoa, eu sou o que sinto. Temos que contrariar aquilo que... Aliás, não devemos contrariar aquilo que sentimos. Muitas vezes as pessoas têm a mania de dizer não chores, não fiques triste. Não, fica triste, sente a tua tristeza. Vive aquilo que estás a viver, absorve aquilo que estás a sentir porque a seguir há de vir uma coisa melhor. Não devemos renegar aquilo que sentimos. É isso, ou às vezes devemos estar atentos e focarmos bem naquilo que estamos a sentir, até para ultrapassar ou para chegar a outra fase. Então em criança diz-se muito isso, não é? Estamos sempre Pois isto. a balizar o que é que se deve fazer. O choro, a raiva. Mas porquê estás assim? Deixa estar assim. Vai bater vai dar socos na almofada, vai fazer o que te apetece, grita. Eu digo muito aos miúdos. Ou aqueles miúdos, por exemplo, que são mais irrequietos e pronto, e precisam de exteriorizar de outras formas e as pessoas, para quieta, senta direito e está calado, mas não sei o quê, olha as costas. Olha, falar em relação a esses assuntos mais Esotérico. espirituais ou esotéricos, eu acho que sou até uma pessoa um bocado awareness para esses assuntos, mas vejo muitas vezes a contrariar isso. Ou vejo-me às vezes a lutar para não acreditar tanto nisso Porquê? como na realidade acredito. Não sei, sempre fui assim.
porque eu sempre fui muito cético em relação a tudo. E eu durante muito tempo dizia que não acreditava em nada de energias, nem nada. Claro que hoje em dia, que estupidez, claro que energias existem, claro que uma pessoa é energia e claro que no meu dia a dia me sinto afetado por elas e cada vez mais tenho consciência disso. Mas durante a minha adolescência era aquela pessoa que lutava ou que parecia. Sabe aquelas pessoas que têm um bocado de orgulho do feitio que têm ou da ideia que têm quando, na fase da adolescência? Por exemplo, eu na adolescência ligava muito a certos assuntos em que punha isso completamente à parte. Então não sei porquê, fui construindo na minha ideia o fincar do ceticismo em relação a algumas coisas. Mas depois há coisas que eu não consigo sair de lá, então sei que, pronto, pá, sou uma pessoa espiritual, embora não o admita, ou embora não exteriorize muito algumas coisas. Tem uma tipo tua que encaixa perfeito nesta minha ideia, que era, eu achava que era uma pessoa indecisa, mas agora não tenho a certeza. Isso é um pleonasmo. É. Porquê é que tu não acreditas, ou porquê é que tu não queres acreditar nestas teorias, ou nestas filosofias, ou nestas teorias? Porquê é que tu não queres acreditar nisto? Qual é o teu receio, ou porquê é que há uma negação em ti em não quereres acreditar? Em vez de seres uma pessoa, tu que és tão curioso, gostas de questionar tanta coisa, porquê é que não te questionas a ti? Isto faz sentido, mas eu não quero que faça sentido? É isso? Não, porque eu também não é com receio de aceitar. É para teres uma postura, uma posição para não quero que isto aconteça na minha vida, ou eu quero ser contra. Tipo Se calhar, sindicalista, do partido do contra. não é tanto por aí, mas ao mesmo tempo, se calhar no fundo até é, porque, por exemplo, em relação ao pessimismo, ao otimismo, eu sou do contra. Se me acontece alguma coisa mal, então eu forço para ter um pensamento mais positivo em relação a isso, ou então desvalorizar o pessimismo para depois vir puxar as coisas boas, ou então não ir tão abaixo com as coisas más. Isso não deixa de ser uma forma de espiritualidade, mas eu não lhe dou demasiada importância a ser uma parte espiritual, se calhar. Mas isso não é uma coisa. Eu acho que. O que é que tu consideras espiritual? O que é que para ti é uma coisa? Porque eu sou O que é muito mais espiritualismo? físico, eu sou muito mais com coisas. Mas eu não estou, eu isso sei, mas o que é que tu entendes pela palavra espiritualidade? Sei lá, espiritualidade é a forma como tu, é a forma, sei lá, como tu sentes o que as tuas crenças ou como sentes as tuas, não é só crença, é crenças, é, sei lá, Isso não é ser espiritual. Toda a gente sente as suas emoções. Isso não é ser não estou a espiritual. falar de emoções, estou a falar de crenças. Então, para ti, a espiritualidade é uma crença. Passa um bocadinho por aí. Então, as pessoas que vão a Fátima são crentes. São espirituais, digo. Se não fossem, Não são espirituais, são religiosas. mas a religião depende de uma crença. Mas não tem nada a ver com Por que espiritualidade. não? Então a religião não é crença de de uma espiritualidade, de uma divindade superior? Que tem uma crença numa religião. É baseada na história de uma Sim, mas religião. trata-se de uma espiritualidade. Está bem que depois aquilo vai para ensinamentos e formas de ver, de atuar perante a vida, mas baseia-se sempre numa espiritualidade, acho eu. O que é que tu defendes, o que é que tu defines a espiritualidade então? A espiritualidade, para mim, é algo inexplicável. É algo inexplicável que está no éter. Para mim, isso é que é uma espiritualidade. É uma divindade superior, ok, como tu tinhas dito, que não é reconhecida fisicamente, mas que existe e que não é explicável. É algo que não é explicável. É algo transcendente. É algo que ultrapassa o estado o nível do universo. Eu vejo isso mais tipo na busca de significado por alguma coisa que não existe ou que não tem explicação.
Eu identifico mais isso, a Exatamente. espiritualidade. Sim, nessa perspectiva, a religião pode ou não ser espiritual, sim. Porque há várias partes religiosas que não são espirituais. Eu acho que a maior parte dos cristãos não são espirituais. Eles acreditam na história da Bíblia e têm uma fé e têm uma crença nas histórias que lhes foram contadas e seguem as leis do cristianismo, digamos assim. Eu acho que cada religião tem uma história a seguir e que acredita e que segue os ensinamentos dessa própria religião. A espiritualidade, a meu entender, é uma coisa completamente diferente da religião. Acho que a espiritualidade é quase como busca o significado para a vida através de meios e conceitos que transcendem o tangível. Sim, Ou seja, vão à procura de uma conexão com algo maior do que si próprio. sim. E pode ou não estar ligado a uma vivência Sim, religiosa. eu acho é que nas religiões, se calhar há mais a procura de entrarem para a parte espiritual. Também o catolicismo não é um bom exemplo, porque metade das pessoas hoje em dia têm um ensinamento católico, mas não o seguem ou não o são. E eu entendo essa parte. Tu dizes que a maior parte das pessoas religiosas, e quando falas em religiosas, eu acho que estás a falar do católico. Neste caso estava, sim. Mas pode-se aplicar a tudo. Mas achas que, por exemplo, há alguma religião mais espiritual que as outras? Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque eu não sou muito ligada a religiões. Eu tenho curiosidade nas diferentes culturas. Eu sou uma apaixonada pelas diferentes culturas, seja hindu, seja budismo, seja cristianismo, seja... Mas isso não é cultura, é religião. Os exemplos que estás a dar é tudo religioso. Sim, mas tem uma tradição. São baseados em tradições. Em Sim. tradições milenares e em culturas milenares que contam uma história diferente. Nós, europeus, somos mais cristianismos. Se fores para a Índia, são hindus. Porque baseiam-se na história do hinduísmo e estão relacionados depois a uma espiritualidade. Mas é a mesma coisa que nós, eu acho que é muito por herança cultural. Então, estamos a chegar onde eu estava a dizer. Eu sou apaixonada pelas diferentes culturas. E as diferentes culturas são baseadas nas histórias que antigamente eram baseadas nas suas religiões. A religião nunca está dissociada da cultura do povo. Tanto é que antigamente havia guerras entre religiões, não é? Estavas a dar o exemplo da Índia. O hindu é a religião que mais predominante. Mas não é a única. O hinduísmo é uma cultura. Não é uma religião? É uma É uma religião. religião, é das religiões mais antigas e completas do mundo. Então não é uma cultura, porque a cultura é indiana. E na Índia não existe só o hinduísmo. Há uma planóplia enorme no país com peso, que se calhar, não sei números, mas se calhar digo eu 70% ou 80% se calhar é hindu, mas depois tens outras também que têm muito peso. E a junção dessas religiões todas é que dá uma cultura, se calhar um bocadinho mais puxada ao hinduísmo, tudo bem, porque a maior parte, cá em Portugal, por exemplo, não, cá em Portugal só tem força o catolicismo. Portugal, quando falo em Portugal, falo mais até Europa Latina ou qualquer disso, ou nesse aspecto é muito mais, o catolicismo, quer sejas religioso ou não, interfere só na cultura, só aquela religião. Noutros países não é bem assim. Na Índia há muitas religiões que também têm muito peso, ou há muita gente que tem aquela outra religião. Isso numa cidade de Mombaim existe 1 milhão de católicos, há alguma coisa daquilo interfere na cultura indiana. Na China também há 15 mil religiões diferentes e crenças diferentes, e a mistura deles todos é que faz uma cultura. Por exemplo, em Portugal, da nossa geração, ou mais novos que nós, eu acho que há pouquíssimos católicos. À séria. Não quer dizer que os ensinamentos não sejam católicos. Eu acho que as pessoas também deixaram de ser crentes. Crentes eu acho que não deixaram. Mudaram foi a crença. Ou direcionaram a crença para outra Sim, coisa. antigamente havia muitas práticas religiosas, o ir beijar a cruz, o ir à missa,
certas práticas que antes eram muito mais habituais e que te tornavam mais próximo da religião em si e com mais conhecimento, e hoje em dia tens tanta oferta de tanta coisa para te relacionares, o leque é muito mais abrangente, tu hoje em dia tens muito mais conhecimento de outro tipo de religiões, não só porque existe internet, existe as pessoas são mais cultas, têm mais disponibilidade para viajar e estão mais próximas de outras culturas, que fazem com que isso também desperte o interesse, mas também porque somos um país que também alberga muitas outras culturas cá, e então há uma conexão e uma junção entre culturas que os faz questionar muita coisa e que os faz ter outra abordagem e outra visão de outras religiões que se calhar antigamente nós não tínhamos tanta proximidade. Mas isso também era um bocado por obrigação, porque havia muitas leis. Famílias, era familiar. E não é só isso, havia muitas leis ou muita coisa na sociedade e no teu dia a dia que te empurram para o catolicismo, nem que sejam os feriados. Tu vais a ver, metade dos feriados são católicos. Sim, e é outra coisa. Antigamente tu nem tinhas opção de escolha. Eras bebê e já estavas a levar com água benta na tola. Tu tinhas de ser batizado. E a escola não era laica, o Estado não era laico. Hoje em dia, e sempre tem essa ideia que alguém quer-se laico, mas na realidade há poucos anos não o era. Eu lembro na primária ter cruz na escola e toda a segunda-feira punham o pessoal a rezar. Até me lembro, quarta-feira ditado, sexta-feira cantar o hino e segunda-feira era rezar o Pai Nosso. E será que por essa questão de hoje em dia a nossa sociedade já não estar tão ligada a isso e haver uma maior abertura, não só para outras religiões, como para um mundo novo ligado se calhar à espiritualidade, que pelo facto das pessoas não terem algo a que se agarrar, alguma religião, ou não têm a crença e os rituais e as práticas e os valores que são compartilhados normalmente por pessoas que estão ligadas à religião, será que vão em busca da espiritualidade para procurarem um propósito, uma conexão com algo maior e com um crescimento interior? Se calhar é isso. Eu acho que sim. A espiritualidade não é nada mais, nada menos que uma dimensão individual e subjetiva da experiência humana. Assim como a escola é o veículo de educação de uma sociedade, só através da escola é que o Estado consegue mudar mentes ou começar a mudar mentalidades da sociedade. Depois, a nível pessoal, cada pessoa acho que se apoia muito na espiritualidade para definir um conceito de si próprio. Ou é mais fácil pela espiritualidade ou por uma religião. Mas eu acho que ao mesmo tempo, se calhar, também as pessoas virando-se para o lado mais espiritual não estão ligadas a nada. Ou seja, como não têm nenhuma religião, não estão tanto por dentro das regras ou dos conceitos de cada religião, se procurarem o lado espiritual, não estão ligados a uma instituição religiosa específica, nem a um conjunto de crenças codificadas. Sim. A espiritualidade pode ser de qualquer maneira. Sim, porque a espiritualidade é muito mais aberta, é verdade. É muito mais que religião, sim. Sim. É muito mais, não é ligado a nada, é um conhecimento de si próprio, sem ter um ritual, sem ter uma prática, sem ter uma conexão com uma divindade. Sem ter conexão com uma divindade não concordo, porque eu acho que a espiritualidade é mesmo a procura do ser humano com algo divino. Com algo divino, mas que não tens uma entidade. Tu estás em busca do teu ser. Sim, não é com uma figura... Não tens um Cristo, não tens Shiva, não tens nada. É tentar encontrar-te a ti próprio. É um bocadinho distante do contexto religioso tradicional. Encontras expressões individuais em ti próprio, de algo que tu não consegues explicar o quê, mas que sabes que há ali qualquer coisa que te faz sentir que existe algo mais a alcançar, mas que tu estás sempre em busca da tua melhor versão, mas sem saber explicar. Sim. Tu sentes que aquilo existe, sentes que é algo que há algo mais em ti que pode ser explorado, mas o quê?
Porque é que eu fiz isto desta maneira? Porque é que eu reagi assim? E à medida que tu vais entendendo a ti próprio, tu consegues perceber como é que tu te consegues comportar em sociedade e perante o mundo. E quais são os teus atributos que tu consegues desenvolver. É Ou que isto. queres desenvolver, ou que desenvolver. procuras. Sim. E se calhar aí podemos puxar atrás um bocadinho e ir buscar então as luas e perceber que se calhar se tu tens certo tipo de temperamento consoante as luas e consoante o sol, se calhar se tu conseguires gerir a tua forma de reagir ou de agir mediante os astros, se tu consegues ser uma melhor pessoa, então por que não fazê-lo dessa forma se tu estás a encontrar uma versão melhor de ti próprio? Sim. Eu se calhar até sou até espiritual e nunca liguei a isso. Por exemplo, agora por acaso eu estou mais calmo em relação a isso, mas todos os anos chegava a maio, junho, que por acaso é perto dos meus anos, mas eu acho que não é por eu fazer anos. Chegava a essa fase do ano, eu andava sempre ou mais irritado, ou mais preocupado, ou então não sabia reagir tão bem às coisas. E eu atribuía sempre isso, para já atribuía isso muito a nível laboral, porque é os últimos meses do ano letivo. O meu ano, na minha cabeça, começa em setembro e acaba em julho. O teu ano solar começa em junho. E sim, hoje em dia, estar mais atento a alguns pormenores espirituais, ou então fazer-me questionar do que é que eu acho em relação ao mundo e à vida, mas não sei o quê. Se calhar, hoje em dia entendo que nessa fase do ano possa ser mais propenso a algum sentimento, ou algum desespero, ou algum descontrolo. Mas eu durante montes de tempo associava isso às estações do ano. Não sei porquê. Mas as estações do ano, isso não é uma questão espiritual. É uma questão fisiológica, quase. Tem tudo Natural. a ver. Naturalismo. Naturalismo. Quando começamos a falar isto e tu falaste em espiritual, eu estava a dizer que não era espiritual, é naturalista. E é por isso que eu durante tanto tempo achava que não era tanto espiritual, porque eu acho que sou muito mais naturalista. É o que tu dizes, já o Borda d'Água diz qual é a fase melhor para plantar batata. Mas isso são coisas. É pela proximidade de Marte à Terra. Não, é estações do ano, digo eu, que sim, que influencia tudo, e as luas influenciam tudo bem, mas isso é uma coisa física. Mas durante montes de anos só ligava à parte física da coisa. Ora bem, está esta massa a não sei quantos quilómetros da Terra, e então a nível físico vai fazer uma... Percebes como a minha linha de pensamento, eu se calhar não a sabia explicar que era espiritual, e via sempre a explicação física sem lhe dar a palavra espiritual. Não sei, porque inconscientemente se calhar fugia desse meu preconceito em relação a isso. Exatamente. É assim, eu também sou uma pessoa super prática e eu comecei esta conversa a dizer isso. Eu sou muito cética em relação a tudo. Eu já fui a um sítio que leram as cartas. Vão-te ler as cartas. Ok. E eu não cheguei lá. Então queres fazer alguma pergunta? Eu não quero fazer pergunta nenhuma. Eu quero que me diga o que é que vem aí nas cartas. Porque já que vocês sabem tudo, para que é que eu vou perguntar? Digam-me vocês. Ou seja, o meu grau de ceticismo e de negação também um bocadinho, não, isto não pode ser verdade. Só que depois já há uma pessoa que está à tua frente e mete umas cartas em cima. Nem sei se as cartas quer dizer alguma coisa. Muitas vezes eu acho que as cartas são só um motivo para terem algo palpável. Mas o que é certo é que as pessoas têm uma intuição e a partir do momento em que eu tenho uma pessoa à minha frente em que, sem me conhecer e que me diz mil e uma coisas sobre o meu passado e que me diz coisas sobre o meu futuro e que eu saio de lá e diz assim, ok, pronto, ela viu qualquer coisa em mim, eu sabia de alguma coisa em mim, isto que ela me diz que vai acontecer, não vai acontecer. Depois, passado por aí um ano, as coisas acontecem e tu, filha da mãe, a gaja acertou. Então aí qual é o teu grau de descrédito em relação a coisas que aconteceram e que alguém teve essa intuição? Em relação a isso, eu acho que é muito também de interpretação das pessoas. Há coisas que pode ser interpretação. Outras coisas super dirigidas não são... Como é que uma pessoa te pode dizer que o teu cão vai morrer daqui a 2 meses e o teu cão morre?
São coincidências da vida. São coisas inexplicáveis. E aqui sim estamos a falar de algo espiritual, porque é algo que tu não consegues explicar, que alguém tem esse poder ou tem essa intuição e que acaba por acontecer. É a mesma coisa que toda a gente me dizia: faz journaling, escreve as coisas. E eu, a partir do momento em que comecei a escrever as coisas e a fazer, porque dizem que em cada fase da lua, que deves escrever todas as coisas que deves deixar para trás, e outra altura da lua em que deves escrever as coisas que tu queres que aconteça, e a partir do momento em que eu comecei a fazer isso, as coisas aconteceram. Oh, mano, tudo bem. Mas isso são exercícios que te mandam fazer que é lógico que te podem elucidar melhor ou então desprender de umas coisas ou ganhar foco em relação a outras. Porque se fizeres 3 dias depois da lua cheia, elas vão ter resultado à mesma. No meu pensamento vão. Não é por ser às 14h12 da tarde do dia X. Claro. Entendes que eu acho que às vezes dão demasiado pormenor a certas coisinhas que eu acho que é mais aleatório do que isso. Certo. Porque também a verdade é uma, tu podes ser muito mais receptiva à pressão do Mercúrio retrógrado do que outra pessoa ao lado. E eu acho que uma pessoa que seja mais crente, vamos dizer assim, nisso, que puxe mais energias para isso fazer mais para dar mais influência na vida dela do que outra pessoa. Porque senão também não se explica o contrário. Como é que numa fase em que tudo tem para dar mal, se calhar ela faz uma raspadinha e fica rica. Entendes? Tipo, há coisas também nisso, há coisas contraditórias, completamente contraditórias. Então, se calhar, ok, tem uma influência, mas não será que essa influência seja muito mais mental do que propriamente física? E física, sim, claro que há física. Claro que uma mulher alinha períodos até com as luas, se for preciso, e claro que as marés também influenciam no teu estado de espírito. Tudo bem. Mas não será que a nível físico isso tem sempre alguma influência? Até a pressão sanguínea muda consoante a aproximação da Lua em relação à Terra, não é? Mas isso é uma parte física. Será que não é muito o pensamento que te leva a estar mais aberto a algumas coisas ou mais fechado a outras, ou mais awareness e mais consciente que aquilo te afeta do que realmente te afeta? Olha, tu tens uma tipo que eu sou com a ideia completamente contrária a ela, que é, tu dizes que é, penso que sim, acho que não, mas chego à conclusão que tenho a certeza. Eu diria, penso que sim, acho que não, mas chego à conclusão que não tenho a certeza. Eu sou precisamente ao contrário. Tenho a certeza que não sei de nada. Ai, tu escrevesse nesse sentido? Sim, mas quando penso que sim, acho que não, chego à conclusão que tenho a certeza. Penso que sim, acho que não. Não sei. Fico no não sei. O termo não sei é já um não. Quando alguém te diz, não sei é não. Porque se soubesse era um sim. O não sei, a palavra diz logo desde o início, não sei. Se não sabes, é não. Quando estás em dúvida com alguma coisa, não sei é não. Não é assim. Se não tinhas a certeza. Depende, porque há pessoas que são muito mais intuitivas do que isso. E há outras pessoas que precisam de tempo para refletir se querem ou não. Olha, ao contrário, há pessoas que, olha, queres vir sábado sair à noite? Aí quero! Epá, espera aí. Eu estou a dizer quero, mas será que quero? Será que não tenho nada a fazer? Sim, acho que isso tem a ver muito mais com impulsividade que outra coisa. Há outras pessoas que precisam de refletir e olhar para a agenda e então a resposta é não sei. E se calhar nem têm a resposta feita na cabeça, mas precisam de tempo para pensar nela. Mas sim, concordo contigo quando dizes que há muita gente que responde não sei é um não. Mas não é aplicado a toda a gente, depende do feitio da pessoa. Mas mudando de assunto, mudando mesmo agora de assunto, já estamos a falar de espiritualidades ou então de acreditar ou de... achas que a felicidade depende
há bocado falámos que a felicidade depende da qualidade dos sentimentos, não é? Achas que a felicidade tu consegues encontrar naquilo que tu acreditas no mundo a tua felicidade e consegues encaixar-te nele? Ou achas que a tua felicidade depende sempre, como és um ser humano e todo o ser humano precisa de contactos com outros humanos também? Achas que depende mais desse contacto com pessoas do que só o próprio mundo ou só a própria natureza? Tem fases. Eu às vezes sou muito feliz sozinha comigo própria e sem ninguém. E às vezes preciso desses momentos para conseguir lidar com a sociedade. A mim o que me faz feliz é fazer as outras pessoas felizes. Só que muitas vezes, para ter a minha paz interior, preciso de estar conectada comigo própria e não estar tão ligada a pessoas. Para poder satisfazer as outras pessoas também em outros períodos da minha vida. Ok. Ou seja, existem diferentes momentos para cada coisa. Ok. Sou muito feliz a fazer estar sozinha, da mesma maneira que sou muito feliz. O que me toca a mim é fazer as outras pessoas felizes. É isso que me motiva. É isso que me faz feliz. Eu, quando consigo fazer uma pessoa muito feliz, fico mais feliz do que ela, quase. Sim. E pensa então pelo oposto. Achas que és mais infeliz contigo próprio ou com as pessoas? Achas que a tua infelicidade é mais afetada pela tua vida e pela natureza que te rodeia ou pelo que as outras pessoas influenciam em ti? Pode ser visto de duas maneiras. Pode ser visto, a minha infelicidade às vezes pode ser alguma impulsividade que eu tenha de algo que eu fiz e não queria ter feito daquela forma, e aí resigno-me e fico infeliz comigo própria. E muitas vezes pode ser uma infelicidade derivado a uma pessoa externa em que eu tinha uma expectativa em relação àquela pessoa e que foi defraudada. E aí fico infeliz devido ao retorno que eu iria ter da outra pessoa. Não quer dizer que eu esteja sempre à espera que toda a gente me abrace e me dê um obrigado. Mas eu já passei por algumas situações em que não senti que a outra pessoa tivesse sido grata perante as coisas que eu fiz Para ela. para essa pessoa. Sim. Não retribuiu. E não é uma questão de Foi uma retribuição. Não é questão de retribuir, é questão de ser grata pela entrega que eu dei à outra pessoa. Eu não quero que as pessoas retribuam nada. Eu só quero que as pessoas tenham consciência daquilo que eu fiz por elas. E que sejam só... Não se esqueçam daquilo que eu fiz por elas. Não é questão de retribuir, não é questão de agradecer, eu não preciso. É só que não te esqueças daquilo que eu fiz por ti, porque a atitude que tu estás a ter comigo agora não faz sentido mediante aquilo tudo que eu já te dei. Ok. Então é só ser grato, é só não te espezinhar depois de tudo o que eu fiz, porque é que me estás a dar 2 estalos na cara e me estás a mandar para trás das costas. Não é fixe. E com isso eu fico triste. Eu entendo pela tua resposta e não estou a criticar porque eu acho que tenho o mesmo pensamento. Eu entendo pela tua resposta que lá está, que na infelicidade dás mais importância ao humano. Ou no desagrado, se ela dás mais importância à reação como as pessoas têm. Sim, certo? pensando dessa forma, sim. Se há uma cheia, tu não ficas chateada com o mundo. Ou se há uma tempestade, não ficas chateada com a natureza. E há pessoas que ficam. Está a chover, filha da mãe do São Pedro, não sei o quê, como era de tempo. Se calhar não és tão afetada com isso. Agora, se for uma pessoa... Falou que estava a passar na rua, uma gaja olhou-me de cima a baixo e insultou-me. Para ti, tira do sério. A chuva não, certo? Não, porque a culpa não é da natureza. A natureza há de cá sempre estar. A natureza vai se sempre adaptar ao mundo em que nós estamos. O homem é que estraga no mundo em que vivemos. E a espécie humana, ou os animais, é que acabam sempre por se extinguir. A natureza vai sempre adaptar. Eles vão sempre cá estar. Sim, mas há destruição da natureza por tudo, senão não morriam dinossauros. E cheias não há só por culpa do homem. Há destruição da natureza devido à pegada humana. E não só.
A natureza adapta-se. Sim, mas há fenómenos também naturais, sem pegada humana, em que eles acontecem e destroem. É mudança, é a própria natureza. Certo? Há animais que vão deixando de existir, há plantas que vão deixando de existir, há fruta que vai deixando de existir, mas há outras coisas que vão aparecendo. Sim, sim. Mas há secas e cheias porque acontecem por si só, sem pegada, sem influência humana, não é? Achas que não tem influência humana? Acho que a maior parte das que há é por influência humana, mas se nós não tivéssemos tanta pegada ecológica no mundo, não haviam cheias? Haviam à mesma. Não havia secas? Havia. Não havia tantas. Se calhar só havia 2 por ano. É verdade. É a natureza a adaptar-se àquilo que existe. Eu acho que não é a natureza a adaptar-se, eu acho que é a natureza por si só. Senão volta ao mesmo, senão para que é que caíram meteoritos e acabaram com dinossauros? Não foi nada que se fez na Terra, pronto, aconteceu simplesmente, olha, é a natureza a acontecer, andam calhaus pelo espaço, caíram cá na Terra. Olha, até vou puxar atrás para outra trip não, Outra trip. outra tip tua, que é: o mundo é fabuloso, o ser humano é que não é fixe. Ai, não concordo nada com esta tip. Eu entendo esta tip, entendo que é uma filosofia engraçada de se ver e de se conectar à natureza e a conectar ao mundo, e que sim, há muito ser humano que não é boa pessoa, que estraga o mundo fabuloso que ele é. Mas eu acho que o mundo, o que tem mais de fabuloso é mesmo o ser humano. E essas diferenças, o que mais me interessa no mundo realmente é o ser humano. Eu acho que quando li esta tip, lembrei-me logo de muitas pessoas que dizem isso. Eu tenho um amigo que até tem orgulho de dizer isso, que diz que ele detesta pessoas. Eu odeio pessoas. Ele está sempre a dizer essa frase: eu odeio pessoas. E há muita gente com esse pensamento. Ou então há muita gente que tem logo o pensamento: ai, aquele gajo é isto, aquela rapariga fez-me isto, as pessoas são horríveis, há pessoas que não se aproveitam nada. E não sei, eu se calhar sou um bocado crente e vejo sempre o bem nas pessoas. Uma pessoa julga muito as pessoas sem saber o que está por trás daquelas atitudes ou daquela maneira de estar. Quando vais no trânsito e vês que há uma pessoa que te buzina, "Ah, não sei o quê, sai da frente, sabes lá se aquela pessoa saiu de uma reunião que foi despedido, de um familiar que estava doente. Tu não sabes o estado de espírito daquela pessoa. Enquanto tu, se calhar, tiveste um dia super fixe, acabaste de ser pedido em casamento, o teu filho passou de ano, ganhaste um troféu. Tu não sabes. Sim. Tu não sabes qual é o gatilho para a atitude de uma pessoa e o comportamento de uma pessoa em relação a certas e determinadas atitudes de resposta de uma pessoa depende muito dos seus antepassados e da sua maneira de estar. Sim, e da vida. Não podemos julgar ninguém sem saber o que está por trás. Devemos ser empáticos com toda a gente. Sim. Por acaso, agora lembrei-me, a falares Deveríamos. disso, deveríamos, sim. Ou temos que aprender a questionar sempre o outro, e eu acho que mesmo que todas as pessoas tenham sempre um lado bom, e há pessoas que dizem: não, essa pessoa é ruim, dela própria. Não, toda a gente tem um lado bom. Não é? Também toda a gente tem um lado mau, ok, mas toda a gente tem um lado bom. Estás a falar da luz e da sombra que tanto se fala na espiritualidade. Sim. O lado luz e o lado sombra. Mas lembrei-me agora tenho um aluno que... O aluno é um bocado complicado e tinha ali alguns comportamentos em que quase todos os professores, eu inclusive, que às vezes parecia que tripávamos um bocado com o miúdo. Sabes aqueles miúdos que está sempre com coisinhas a provocar o outro e implicar com isto, implicar com aquilo, e depois amou por tudo e por nada, ou então quer sempre competir e é uma competição não saudável. Não, e aquilo estressa muita gente, e toda a gente tripava com o miúdo. Até colegas deles, mais novos, da mesma idade, mais velhos. Até que depois soube a história de vida dele. E realmente o miúdo tem uma história de vida não muito fácil, tem uma carência brutal de afetos e tem algum passado que eu não conheço lá muito bem, em que lhe dá ali alguns atrasos de maturidade ou a nível emocional. E só depois de eu perceber o passado dele é que eu se calhar comecei a ver o miúdo de outra forma, e não foi a desculpar, mas foi a entender porque é que o miúdo faz aquilo. E realmente agora, antigamente ele, por exemplo, fazia beicinho e amoava, e eu...
Que gajo parte ao medo, olha, hoje azar o teu. Faz, mas é aquilo que eu te pedi, mas não sei o quê, porque azar o teu. E hoje em dia, eu basta ver o miúdo de beicinho que eu fico logo todo ternurento com ele, porque aquilo mexe comigo, porque o miúdo precisa de mais atenção, pronto, ou então consigo perceber porque é que ele ficou amuado por uma situação que para qualquer um de nós é parva, mas consigo entender porque é que para o miúdo aquilo é demasiado importante, ou porque é que dá tanto valor àquilo. Ainda no outro dia disse aqui em casa que tu não discutes com ninguém de mãos dadas. Ou seja, tu se estás a ter uma discussão e vais discutir com outra pessoa, se vais gritar, aquilo vai extrapolar. Se tu deres um abraço a alguém, ou se deres a mão a alguém, ou se olhares nos olhos, essa pessoa automaticamente vai acalmar. Sim. E vai vir para o teu lado, vai vir para o lado da tranquilidade. Sim. Isso que tu estavas a dizer em relação a percebermos as pessoas, eu tenho um colega de trabalho que ele é muito fechado, ele é super fechado, é uma pessoa genial, é super criativo, tenho um respeito enorme por ele enquanto pessoa, por aquilo que conquistou e enquanto pessoa individual, só que a mim fazia-me bué da confusão porque ele era super introvertido e eu não percebia, mas como é que ele é assim? Porque é que ele não fala? E depois vim a perceber que ele foi criado, a mãe dele morreu quando era muito novo, quando ele e o irmão eram muito novos, e ele foi criado por um pai que era surdo-mudo. Ou seja, ele não fala porque ele durante toda a sua infância ele não falava porque o pai não ouvia. Então ele é muito introspectivo e hoje em dia eu entendo de uma maneira diferente. Okay. Eu já não o culpo por ele. Porque é que ele não é assim, caramba? Porque é que ele não fala? Porque é que ele não diz? Porque é que ele anda aqui? Anda de um lado para o outro. Eu não lhe dizia isto, Mas não pensavas? comentava isto com ninguém. Mas pensava isto para mim. Porque é que ele não fala? Porque ele é assim tão introvertido e depois, quando vai espelhar a sua arte, ele é tão extraordinário. E depois consegui entendê-lo. E hoje em dia respeito ainda mais e entendo a maneira dele ver as coisas ainda mais devido aos antepassados que ele teve. Ou então até falar com ele, até tens a preocupação de às vezes puxar por ele, porque sabes que ele é introvertido, não? Ou puxar de uma certa maneira. Tento abordá-lo de uma maneira diferente. É isso, é isso. É uma abordagem diferente. Acho que podemos fechar aqui. Também acho que sim. Sejam céticos sempre em relação a vocês próprios. Da mesma forma que também nada tem de ser. As coisas podem ser. Ou acontecem. Olha, podem o Gonçalo ser já ou virou acontecem. espiritual. Não é espiritual, são obras do acaso, são coincidências. Eu acho que às vezes as coisas simplesmente acontecem, não é preciso refletir muito sobre elas. Simplesmente acontecem. Aceita que dói Então, e menos. agora vais estudar sobre o Sol e sobre a Lua ou vais renegar Não. os factos astronómicos que acontecem? Olha, não sei. Eu sei que hoje em dia estou se calhar mais consciente em relação, não sei se é à espiritualidade, mas ao que me rodeia. Cada vez mais ao que me rodeia. Seja ela em formas de pessoas, de natureza ou de luas a influenciar-me. Ou de animais? Ou de animais. Abram a cabeça, mas abram a mente. É o que eu aconselho. Duvidem de tudo.